Boa noite a todos e a todas. Bem-vindo, comunidade acadêmica. Estamos aqui para a apresentação dos trabalhos da 24ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online. Em especial, eu gostaria de cumprimentar os nossos acadêmicos do curso de enfermagem, ao qual estarão fazendo a exposição dos seus trabalhos. Sejam muito bem-vindos e que essa noite seja proveitosa. Se quiserem fazer algum comentário, pode escrever no chat, que posteriormente vai estar sendo respondido. Ok? Então, vamos chamar agora a Kelly Mariana de Lima, Ensino da Gestão em Enfermagem, Significados para Acadêmicos de Graduação. A professora Jaqueline Misolo é a orientadora do trabalho. Então, boa noite. Nós vamos falar um pouquinho, sobre o nosso projeto de TC, que ele é intitulado, então, Ensino da Gestão em Enfermagem, Significados para Acadêmicos de Graduação. As acadêmicas somos eu, Kelly, e a minha colega Cat. A nossa orientadora, então, é a professora Jaque. O nosso curso é Enfermagem. Esse projeto ele vem sendo elaborado, então, desde o 8º semestre, de uma disciplina que se chama Projetos de Cuidado Integral em Enfermagem, da professora Denise, e a gente foi amadurecendo a ideia e trouxe ele como um projeto na 9ª fase e deu continuidade para o TC agora na 10ª. Tendo em vista, então, todo esse percurso, a enfermagem ela pode ser caracterizada pela amplitude de conhecimentos e habilidades gerais que compõem a formação do profissional. Ela é uma atividade laboral do enfermeiro que contempla diferentes subprocessos, desde os relacionados à assistência ao processo de gestão de equipe e de serviços. Destaque-se nas diretrizes curriculares nacionais a formação do enfermeiro para atuar nas diferentes redes de atenção à saúde, requerendo competências e habilidades como atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente, ensinadas e desenvolvidas ao longo da formação. Seguindo, então, esse caminho, nós temos a nossa questão norteadora, que seria, então, qual o significado sobre o aprendizado de gestão e das competências gerenciais do enfermeiro durante a formação. Os nossos objetivos, então. O objetivo geral é conhecer o significado do aprendizado da gestão e das competências gerenciais do enfermeiro para acadêmicos de um curso de graduação em enfermagem de uma universidade da Serra Catarinense. Os específicos. Reconhecer o nível de interesse dos participantes sobre temas relacionados à gestão e enfermagem durante o curso de graduação. Identificar, junto aos participantes, quais as competências gerenciais inerentes à formação do enfermeiro. E conhecer qual a relevância da temática de gestão na formação em enfermagem. A nossa fundamentação teórica, então, ela traz, além de todos os artigos que nós já lemos, que nós já se fundamentamos para a nossa pesquisa final, ela também traz o PPC da Uniplac, onde ele é amparado pelas DCNs, e ele apresenta, então, o perfil do egresso, que também evidencia as competências para a gestão. Então, a Uniplac hoje ela está formando enfermeiros com formação generalista, empreendedores e que interagem com a realidade de maneira crítica, criativa, reflexiva e consciente. É um profissional pautado em princípios científicos, humanista e ético, competente e comprometido com a cidadania e a promoção das transformações sociais, atendendo às necessidades de saúde dos indivíduos e comunidades em todos os níveis de atenção, a partir do cuidado integral da administração, do gerenciamento e liderança e da educação permanente. Esse PPC, então, ele foi revisado a última vez em 2018, criando, então, uma nova grade curricular. A nossa metodologia, então. O tipo de pesquisa, ela é uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde ela não se preocupa com números, e sim com a qualidade dela. Ela é uma pesquisa descritiva, ou seja, ela se dá pela exigência de série de informações do assunto ao qual se deseja pesquisar. E ela é uma pesquisa exploratória pela maior familiaridade com o nosso assunto. O nosso local de estudo, então, é a Universidade do Planalto Catarinense, no município de Lages, no curso de enfermagem. Os participantes do estudo são os alunos do curso de enfermagem
durante o segundo semestre do ano de 2021, compreendendo então as turmas pares, sendo o segundo semestre A, quarto semestre A e B, sexto semestre A e B, oitavo semestre A e B e o 10º semestre. Os critérios de inclusão da nossa pesquisa. Foram incluídos alunos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, devidamente matriculados no curso de enfermagem da Uniplac, que concordaram em participar do estudo por livre e espontânea vontade, aceitando digitalmente o TCLE. Os critérios de exclusão. Foram excluídos do estudo alunos de outros cursos da Uniplac, alunos menores de 18 anos ou alunos visitantes de outras instituições de ensino, que estivesse cursando disciplinas isoladas nas turmas do curso de enfermagem. A nossa coleta e registro de dados, ela foi utilizado um questionário composto pelo perfil do respondente e 5 questões abertas, disponibilizado em plataforma online por meio de link, considerando que nos encontramos em tempos de pandemia e visando a maior segurança de todos os participantes. O registro de dados ele está sendo realizado diretamente no questionário pelo próprio participante. Como nós priorizamos um número máximo de 40 alunos para realizar essa pesquisa, nós estamos ainda em coleta de dados, nós já obtivemos 30 respostas, mas o questionário ainda continua aberto para que a gente consiga o maior número de respondentes possíveis. Aqui a gente traz um pouquinho sobre o nosso questionário, que está online hoje pela plataforma online, contendo então o perfil do respondente e as 5 questões que ele responde. A nossa análise de dados. Ela está sendo realizada pelo método de análise de conteúdo, baseado na metodologia proposta por Minayo, que se caracteriza através do método hermenêutico dialético. Então, esse método ele vem classificado em 3 etapas. A primeira etapa ela é chamada de fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do corpus da pesquisa, que é onde a gente seleciona esse corpus, o qual será analisado e procede-se às leituras flutuantes. A segunda etapa é a seleção das unidades de análise ou unidades de significados, que então a gente seleciona essas unidades de análise orientadas pela questão norteadora desse estudo. E a terceira etapa desenvolve-se o processo de categorização ou subcategorização, que a gente faz uma classificação dos elementos constituídos de um conjunto por diferenciação e seguidamente por reagrupação segundo o gênero. Os resultados esperados. O estudo está em andamento, então pretende-se, através do conhecimento dos significados que os acadêmicos do curso de enfermagem têm sobre o aprendizado da gestão na formação de enfermeiros, apresentar para a comunidade acadêmica um panorama sobre a relevância dessa área da formação durante a trajetória acadêmica, despertando o interesse dos alunos para tal, bem como atentar para o impacto dessa formação na vida profissional do enfermeiro. E essas são as nossas principais referências, né? Nós não classificamos todas aqui, mas as principais referências que nós utilizamos são essas. Dando continuidade, eu chamo agora o acadêmico Luiz Otávio Albanaz Moraes. O dimensionamento da equipe de enfermagem UTI, revisão integrativa. A professora orientadora é a professora Camila Brugnaco. Boa noite, meu nome é Luiz e vou falar sobre o dimensionamento da equipe de enfermagem UTI, revisão integrativa. Orientadora mestre Camila Brugnaco. Primeira unidade de terapia intensiva, um projeto idealizado pela enfermeira britânica Florence. Em 1854, onde iniciou-se a Guerra da Crimeia, no qual a Inglaterra, França e Turquia declararam guerra à Rússia. Em condições precárias de cuidados, havia uma alta mortalidade entre os soldados hospitalizados e as mortes chegaram ao índice de 40%. A UTI é definida como área crítica destinada à internação de pacientes graves, que requer atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. O enfermeiro intensivista tem um papel importantíssimo nas tarefas de alta complexidade, visto que trabalha constantemente na terapia intensiva. Dessa forma, ele é responsável por todos os colaboradores e ainda as técnicas utilizadas na UTI. O profissional administra os banhos, medicações,
os curativos, além de monitorar os aparelhos, diminuir e controlar as infecções hospitalares. Ele também analisa a hemodinâmica do paciente, ao mesmo tempo em que compartilha notícias com as famílias e auxilia a pessoa atendida no dia a dia, sendo assim melhor a qualidade de vida do enfermo ao desenvolver estratégias de controle infeccioso e conforto físico, e promove uma boa organização da rotina hospitalar. A fim de compreender as vivências de enfermeiros no desenvolvimento da assistência, composta pelo tempo despendido pela equipe para realizar atividades de sua responsabilidade que direta ou indiretamente se relacionam ao atendimento do paciente. Essa atividade sofre a interferência do grau de dependência do indivíduo, de complexidade da doença, das características da instituição dos processos de trabalho, da planta física e do perfil dos profissionais da equipe. Portanto, tende-se como questão de pesquisa quais os níveis de evidências científicas são encontrados na literatura acerca do dimensionamento da equipe de enfermagem. O objetivo presente neste artigo objetiva realizar a busca por evidências científicas através de uma revisão integrativa de literatura sobre o dimensionamento da equipe de enfermagem. A metodologia: realizou-se uma revisão integrativa de literatura nas seguintes bases de dados: Base de dados de enfermagem, Latinoamérica e do Caribe em ciências da saúde, cumulativa e na medical literatura. Portanto, serão utilizados os escritores carga de trabalho, dimensionamento, unidade de terapia intensiva. Os dados relativos aos estudos serão compilados e organizados através de planilhas em um documento Word contendo os seguintes dados: número de ordem, base de dados, título do estudo e autores, descritores, objetivo, delineamento metodológico, resultados e principais considerações. O local de estudo foi realizado por meio de busca eletrônica de artigos na base de dados de enfermagem, através da Biblioteca Virtual em Saúde, na Scientific Electronic Library Online. Foram utilizados descritores em português, gerenciamento de enfermagem e dimensionamento de enfermagem através de cruzamento, utilizando o operador Boyline. Todos os acessos foram realizados através do portal de periódicos da CAPES, em um recorte temporal de 2019 a 2021. Os aspectos éticos estão de acordo com as normativas do Conselho Nacional de Saúde, pois não envolve seres humanos. Os resultados encontrou-se tantos estudos relevantes à temática, os quais realizou-se na primeira etapa título e resumo, excluindo-se estudos não relevantes à temática. Segunda etapa foi realizada a leitura na íntegra dos artigos e a seleção final dos quais compõe este estudo. Destaca-se um dimensionamento de pessoal de enfermagem em instituições de saúde, perspectiva de enfermagem e a campanha Enfermagem Agora, o desafio do conhecimento, pesquisa qualitativa em saúde, fundamentos de pesquisa em enfermagem, avaliação de evidências para a prática de enfermagem. Aqui as referências. E uma boa noite. Obrigado. Obrigada, Luiz. Agora eu chamo a acadêmica Magdiele Cristine Silva, que estará apresentando Segurança do paciente, enfoque na promoção e práticas seguras do cuidado na sala de recuperação pós-anestésica, sob orientação da professora Regina Pereira. Então, boa noite. Nosso trabalho de extensão é voltado à segurança do paciente, com enfoque na promoção e práticas de seguranças do cuidado na sala de recuperação pós-anestésica. Eu sou a Magdiele. E eu sou a Elisângela. Nós somos orientadas pela professora mestre enfermeira Regina Aparecida Pereira, do curso de enfermagem. A gente está no 8º semestre. Então, a introdução do nosso trabalho. Ao longo de toda a história, muitos personagens contribuíram com a melhoria da qualidade em saúde. Nesse contexto, se faz citar a Mrs. Florence Nightingale, pioneira na assistência em enfermagem, uma referência mundial de atenção e cuidados individualizados. Florence foi uma profissional visionária, cuidadosa, responsável, teorista excepcional. Já tratava a importância da segurança do paciente, o que faz da enfermagem uma profissão reconhecida como arte, respeitada como ciência, sobretudo valorizada pelo amor e dedicação integral. Segundo Florence Nightingale, a enfermagem
A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor, pois que é tratar de uma tela morta ou do mármore, ou de um fio de um mármore comparado ao tratar de um corpo vivo, o templo do Espírito de Deus, é uma das artes, poder-se dizer que é uma das mais belas artes. Florence Nightingale, 1987, página 6. Então, a fase pós-operatória imediata, ela corresponde, então, ao momento crítico em que o paciente está se recuperando dos defeitos anestésicos e retomando, então, as suas funções hemodinâmicas, visto, então, que a enfermagem ela deve estar sempre atenta aos sinais vitais, até, então, que o paciente se recupere suas funções motoras e sensitivas, aos sinais, então, de pré-operatório. Então, é um momento de extrema atenção, onde requer, então, um instrumento de assistência de enfermagem com cuidados e intervenções específicas devido aos riscos de complicações. Ali que o paciente pode apresentar as respostas do organismo, após o fim, então, do processo anestésico cirúrgico. A segurança do paciente é pautada no legado do cuidado de extrema importância, requer zelo exclusivo no processo assistencial. É compreendida como um conjunto de ações cuja proposta visa impedir, prevenir e minimizar danos adversos que possam comprometer a integridade física, mental e social do paciente no cenário de saúde. Contudo, compreender que é responsabilidade da gestão em saúde caminhar paralelamente às ações de cuidado acerca de protocolos que visem impedir problemas decorrentes da assistência de enfermagem. Nosso papel aqui nesse projeto de intervenção é exatamente isso, é minimizar os danos que causem ou lesem a vida do paciente no contexto físico, mental e social. E também aqui no que diz respeito à assistência de qualidade, toda a equipe ela é, então, responsável por garantir que eventos adversos não venham a acontecer. Então, para tanto, a enfermagem ela deve estar sempre atenta, né, e prestar a qualquer ação que envolva o cuidado no paciente cirúrgico. Aqui nós temos, então, a justificativa. Então, a enfermagem, quando ela executa o cuidado nas fases pré-operatória, transoperatória e na pós-operatória, ela consegue, então, propiciar ao paciente uma recuperação mais rápida e eficaz. Isso ocorre quando a assistência prestada ela é pautada, então, na qualidade de maneira integral e individualizada, sinalizando, então, o sucesso no tratamento por meio da cirurgia segura. Aqui está, então, evitar erros, descasos acerca do cuidado no pós-operatório imediato, bem como também atentar para ações que promovam uma recuperação ainda mais eficiente. Percebe-se também a necessidade do cuidado individualizado acerca de uma assistência segura, que minimize, então, danos no pós-operatório imediato, assegurar também o paciente na sua fragilidade, reduzir o risco de intercorrências, apoio, então, a recursos que auxiliem nesse processo. Então, o objetivo geral: construir 2 instrumentos de cuidado em enfermagem pós-operatória, apresentando um banner com prioridades acerca de uma cirurgia segura e um quadro com auxílio no manejo individualizado ao paciente na sala de recuperação pós-anestésica de um hospital de grande porte da Serra Catarinense. Os nossos objetivos específicos, então, é desenvolver um quadro de cuidados da sala de recuperação pós-anestésica por sexo, idade, classificação de risco anestésico, tipo de cirurgia e anestesia, riscos de complicações relacionados, então, ao procedimento anestésico cirúrgico e também intervenções de enfermagem a serem realizadas. Desenvolver também um instrumento banner de condutas acerca do paciente cirúrgico internado na sala de recuperação pós-anestésica, fundamentado em leitura sistemática e conhecimento técnico-científico acerca de uma assistência que venha minimizar danos ao paciente em pós-operatório e também que garanta a conduta adequada e cuidados de enfermagem seguros. A nossa metodologia, então, o primeiro momento é apresentar esse material, esse novo material para a equipe. No segundo movimento é promover um diálogo com a equipe para explicar o manuseio e as condutas, como que funciona esse material. Um terceiro momento é a devolutiva do setor sobre assistências desenvolvidas acerca desse material que eles estão recebendo. Então, as atividades serão distribuídas em 8 encontros, totalizando 4 horas semanais, realizadas todas as quartas-feiras, distribuídas ao longo dos meses outubro e novembro para auxiliar a equipe na utilização do novo auxílio nas condutas assistenciais. Então, aqui a gente tem o nosso banner do lado esquerdo da tela e o nosso painel do lado direito. Então, o banner ele tem cuidados imediatos na sala de recuperação pós-anestésicas,
tem um índice de escala de Aldrich e a escala de Bromédio modificada. Então, a gente colocou aqui dados que vão auxiliar do lado esquerdo no manuseio do painel que está do lado direito. Então, ali a gente elencou dados que são importantes para o cuidado do paciente, desde a anestesia que o paciente recebeu, o procedimento que ele fez, comorbidades que o paciente tem, alergias, o cuidados com os sinais vitais do paciente, soros, as medicações que ele está recebendo, se estiver recebendo hemoterápicos também, então eliminações, e um dado para observação para que esse paciente seja assistido integralmente por toda a equipe. Aqui os nossos resultados esperados, então obter feedback positivo do quadro de identificação do paciente e o banner de cuidados e intervenções assistenciais na sala de recuperação pós-anestésica acerca da segurança do paciente, uma diminuição também de incidentes desse cenário e mais atenção aos cuidados acerca do paciente em pós-operatório imediato e também que as possíveis intercorrências lá venham a diminuir. Então, que toda a equipe consiga de maneira simples, de um modo mais dinâmico e prático, uma assistência individualizada, humanizada, empática, sempre com foco, então, na segurança do paciente e também nas melhores condições de saúde. Então, aqui são as nossas referências. E com isso a gente conclui a apresentação do nosso projeto de extensão. Boa noite. Boa noite, obrigada. Dando continuidade, eu chamo a Maria Eduarda, que vai estar apresentando saúde mental dos profissionais de saúde que atuam em pacientes em tratamento do Covid, sob orientação da professora Caroline Schunz. Boa noite a todos, eu sou acadêmica de enfermagem da 10ª fase, Maria Eduarda Haas, e o meu colega Joel Carlos estaremos apresentando o nosso projeto, que tem o seguinte tema: a saúde mental dos profissionais de saúde que atuam com pacientes em tratamento da Covid-19. Nossa orientadora é a professora Caroline Beatriz Schultz. Introdução. Uma sondagem com os profissionais de enfermagem evidenciou que cerca de 80% dos trabalhadores entrevistados tinham medo de atuar na pandemia da Covid-19, principalmente pelo receio de contaminar os familiares e por não ter condições seguras para trabalhar. Além disso, os profissionais da linha de frente apontaram falta de EPI, treinamento de fluxo e sobrecarga de trabalho. Então, com o surgimento da pandemia, os profissionais de saúde eles foram bastante afetados, principalmente pela sobrecarga e demanda de trabalho, com isso afetando a sua saúde física e principalmente a saúde mental. Diante de tudo que foi dito, a gente quis trazer como questão norteadora que, diante a esse cenário pandêmico, pretende saber como a saúde mental dos profissionais de saúde tem reagido diante da ação no atendimento aos pacientes em tratamento da Covid-19. Então, como foi algo novo e teve que mudar rapidamente, se adaptar, sem treinamento, né, ali botar a cara, né, para poder cuidar dos pacientes, para não deixar que morressem, a gente teve que ter uma mudança totalmente radical, sem ter um estudo prévio antes. Então, a gente teve a seguinte questão de saber como que eles reagiram, como que funcionou para eles isso. O objetivo geral do nosso trabalho, então, é identificar os efeitos da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos profissionais de saúde que atuam com pacientes em tratamento da Covid-19. Objetivos específicos: conhecer a percepção dos profissionais de saúde sobre a sua saúde mental durante a pandemia da Covid-19. Identificar se foram utilizadas estratégias de enfrentamento para a melhora da sua saúde mental e levantar formas de enfrentamento para adaptação com o trabalho e família durante a pandemia da Covid-19. A revisão de literatura. Então, na revisão de literatura de estudo, foram abordados os temas sobre a pandemia do Covid-19, então a gente vai estar trazendo desde o primeiro caso que aconteceu lá na China até a chegada no Brasil e, consequentemente, em Lages. A saúde mental dos profissionais de saúde, então a gente vai estar explicando um pouquinho sobre o desenvolvimento de alguns vícios, da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo e as formas de tratamento utilizadas. Então, a gente vai estar abordando que não existe só a medicação como tratamento, que muitos profissionais têm acesso a essas medicações por estar trabalhando nas redes de saúde. Mostrar para eles que tem meditação, que tem o reiki, que tem a dança circular, que tem
terapia com a psicóloga, que eles podem estar conversando, se sentindo mais seguros. Então, mostrar que a medicação não é a única solução. A metodologia. Então, é um tipo de pesquisa quali quantitativa com finalidade exploratória e descritiva. O local de estudo do projeto vai ser um hospital público de grande porte no município de Lages, Santa Catarina, e os sujeitos de estudo são profissionais de saúde atuantes nos setores de tratamento de pacientes com Covid-19. E para a realização dessa pesquisa terá no mínimo 10 participantes. Os aspectos éticos serão respeitados de acordo com a Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. As estratégias de ação de coleta de dados será através de questionários de perguntas fechadas e abertas, coletadas digitalmente pelo Forms Google. Análise de coleta de dados serão analisadas através do método de estatística simples e análise de conteúdo de Lawrence Bardeen. Critérios de inclusão. Ser profissional de saúde de instituição efetivo ou contratado, estar atuando na assistência direta ao paciente em setores com Covid-19, ter acesso à internet. Critérios de exclusão. Estar atuando em funções administrativas e não diretamente com o paciente, estar de férias ou de licença no período da coleta de dados, e não aceitar participar do estudo e não ter acesso à internet. A gente está esperando pelo retorno do CEP, já foi enviado tudo certinho, então os resultados a gente ainda não teve como pesquisar ainda, mas a gente espera que com esses estudos que os profissionais de saúde tenham uma visão diferente sobre o seu bem-estar mental e saibam reconhecer quando estiverem precisando de ajuda. Então, mostrar para eles que o que eles estão sentindo não é normal, que eles precisam procurar ajuda para que isso não cause mais mal e possa estar causando a morte ou até mesmo o suicídio desses profissionais de saúde. E essa é a referência que a gente utilizou durante a apresentação do slide. Obrigada e boa noite. Obrigada, Mariana. Agora chamo a Michele Camargo, que vai estar falando sobre humanização no ambiente hospitalar, auriculoterapia como prática integrativa, aplicada aos profissionais da enfermagem, na busca de qualidade de vida no trabalho. Como orientadora, a professora Camila Brugnaco. Boa noite a todos. Eu me chamo Michele Schmidt Camargo. Eu sou acadêmica de enfermagem, estou cursando a 8ª fase. A gente fez o nosso projeto de extensão. O título do nosso projeto é Humanização no ambiente hospitalar, auriculoterapia como prática integrativa, aplicada aos profissionais de enfermagem na busca pela qualidade de vida no trabalho. O meu grupo é composto pelas acadêmicas Ariana Tunes da Silva, Ariana Aparecida Steffen, Jocenara Veller Madeira e Nilza Iris Palhano de Camargo. A gente está sob a orientação da professora Camila Brugnaco. Aqui um pouco da contextualização do nosso projeto. Então, dentro da perspectiva da humanização no ambiente hospitalar, a auriculoterapia entra como prática integrativa na busca pelo bem-estar dos profissionais de saúde, em especial a equipe de enfermagem, que trabalham nas unidades de terapia intensiva, pois consiste em uma técnica que se apoia na medicina tradicional chinesa, MTC, e atua por meio de estímulos em pontos energéticos. Aqui está o problema. Então, a auriculoterapia, ela promove maior qualidade de vida no trabalho e a humanização do ambiente hospitalar, quando se trata de profissionais de enfermagem que atuam no UTI adulto. O objetivo do nosso projeto é proporcionar a promoção em saúde aos profissionais da enfermagem que atuam na unidade de terapia intensiva adulto, utilizando a auriculoterapia como ferramenta da prática integrativa na busca da qualidade de vida no trabalho e humanização no ambiente hospitalar. A metodologia. Este projeto de extensão, ele tem como finalidade realizar uma ação, no qual pretende nos direcionar a introduzir inovações na prática da humanização no ambiente hospitalar, relacionando a qualidade de vida no trabalho
dos profissionais enfermeiros que atuam na unidade de terapia intensiva adulto. Então, aqui, após a gente aplicar este projeto, a gente tem os resultados esperados, né? Esses resultados, a gente pensa que tem que ter o desenvolvimento do projeto de extensão, ele tem o intuito de propiciar a promoção de saúde aos profissionais de enfermagem que atuam na unidade de terapia intensiva, utilizando a auriculoterapia como ferramenta na prática integrativa na busca pela qualidade de vida no trabalho e humanização no ambiente. Boa noite a todos. Agora, eu quero chamar a acadêmica Michele Machado Fauster, que vai estar trabalhando o enfrentamento emocional da equipe de enfermagem na assistência oncológica. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre enfrentamento emocional da equipe de enfermagem na assistência oncológica. O nome é Bárbara. O meu é Michele. Nossa orientadora é a professora Regina. Nós somos do curso da enfermagem da 10ª fase. Introdução. O câncer é um processo patológico de transformação proveniente de uma mutação genética do DNA da célula, ou seja, essa célula ela começa a receber informações erradas para realizar as suas funções fisiológicas. E com isso muda toda a vida desse paciente, desse ser humano, desde o primeiro diagnóstico, no desenvolvimento da doença, na realidade paliativa até a morte. E com isso exige habilidade emocional para cuidar do outro e de suas próprias emoções, né, frente à complexidade do manejo de oncologia. Então, a gente sabe que o câncer ele é uma doença de relevância mundialmente, representando o 4º lugar nas causas de morte prematura em hospitais do mundo. E estima-se que a proporção de pacientes idosos no mundo passe de 35 milhões para 70 milhões em 2050. Justificativa. A enfermagem assume um papel de extrema importância no contexto da oncologia, provocando um desgaste emocional quando expostos ao processo à morte, onde a abordagem sempre esteve associada ao sofrimento. Os profissionais de enfermagem eles acabam minimizando as suas emoções frente às experiências assistenciais. E a partir disso, a nossa pergunta norteadora foi: quais os principais sentimentos que emergem nos técnicos e enfermeiros perante o manejo assistencial ao paciente oncológico? Nosso objetivo geral é compreender, né, o enfrentamento emocional da equipe de enfermagem frente a uma assistência ao paciente internado na clínica médica oncológica de um hospital público aqui da nossa Serra Catarinense. Os objetivos específicos. O primeiro, descrever as principais reações emocionais e sentimentos perante o atendimento de enfermagem. O segundo, analisar o manejo das emoções que envolve o profissional de enfermagem durante a assistência do paciente oncológico. E o terceiro e último, identificar maneiras trabalhadas pela instituição sobre o emocional dos profissionais acerca do cuidado ao paciente no setor de oncologia. Então, a nossa metodologia, ele trata-se de um estudo, né, de caráter exploratório e descritivo, com uma abordagem qualitativa, na importância de conhecer quais os sentimentos e emoções que emergem dos profissionais de enfermagem que atuam no desafio do cuidar do paciente oncológico. A gente utilizou da técnica do discurso do sujeito coletivo para analisar as respostas dos participantes, né, propondo ilustrar as percepções e pensamentos individuais da amostragem desta pesquisa. Os resultados, então, na relevância do cuidar, com essa pesquisa, espera-se estimular a reflexão e ressignificar sentimentos provenientes da abordagem assistencial, ao saber lidar com emoções e sensações de impotência frente ao evento da morte, pois os profissionais da enfermagem eles são preparados para manter e recuperar a vida e não para perdê-las. Então, neste estudo, pretende-se contribuir na formação acadêmica e instigar outras pesquisas que permeiam o manejo emocional dos profissionais de enfermagem no setor de oncologia. Então, aqui as nossas referências. E para fechar a nossa apresentação, deixamos essa frase de reflexão sobre a importância de ser enfermeiro. Ser enfermeiro é um ser humano com todas as suas dimensões, potencialidades e restrições. Alegrias e frustrações, é aberto para o futuro,
para a vida e nela enganjar pelo compromisso assumido com a enfermagem. Boa noite a todos. Boa noite e obrigada. Dando continuidade, eu chamo a Nayane Macedo, que vai falar sobre gravidez de risco e aleitamento materno, educação em saúde com gestantes de risco, acompanhadas em um ambulatório da atenção especializada da Serra Catarinense. A professora orientadora é a professora Mayúria Rosa. Olá, boa noite. Estamos reunidos hoje para a apresentação na 24ª Mostra Científica da Uniplac. Somos acadêmicas do 8º semestre do curso de enfermagem. Eu me chamo Nayane Macedo e, juntamente com as minhas colegas Fernanda Souza, Gabriela Santos e Vera Márcia, apresentaremos um resumo do nosso projeto de extensão, que intitula-se Gravidez de Risco e Aleitamento Materno, Educação em Saúde com gestantes de risco acompanhadas em um ambulatório de atenção especializada da Serra Catarinense, sob orientação da professora Mayúria Rosa. Pode passar, Fê. Em um cenário de gestação de risco, onde várias preocupações norteiam essa gestante, o aleitamento materno às vezes entra numa dessas expectativas negativas, ou às vezes cai até em esquecimento por essa gestante estar tão envolvida e preocupada com outras questões que envolvem a gestação. Medo da evolução dessa gestação ou de não chegar até o fim, o bebezinho que pode nascer antes do tempo, como ela vai fazer quando esse bebê nascer, os cuidados ou quem vai cuidar desse bebê, uma vez que ele vai passar mais tempo internado. Algumas não têm o apoio familiar ou não têm o parceiro. Muitas delas ficam ansiosas em saber o que vão fazer em relação à sua rotina, tanto externa quanto interna, né? Se vão poder trabalhar, como que vão fazer, quem vai cuidar da casa, tudo o que elas têm que mudar na sua rotina. Às vezes têm outros filhos, né? Precisam de ajuda com essas outras crianças. Uma série de preocupações. Fora que mexe com a autoestima dessa mulher, porque como ela está vivenciando uma gravidez de risco, há aquele sentimento de culpa ou de impotência, né? E a amamentação acaba entrando nessa expectativa negativa porque ela acha que ela não vai poder amamentar, ou que outras vezes, outra gestação ela não conseguiu e que agora ela não vai conseguir de novo, né? O nosso projeto vem justamente para isso, sensibilizar essas mulheres, né? Com base em muita pesquisa que nós fizemos, nós tentamos passar para essas mães a importância do aleitamento materno, a importância do leite materno, que é um alimento vivo, né? Ele vai auxiliar no desenvolvimento do bebê. Tem uma série de vitaminas, minerais, infinitos benefícios no desenvolvimento dessa criança, o sistema imunológico, a flora intestinal, não só para o bebê, né? Um alimento que vai, aliás, o ato, né, de amamentar vai beneficiar a mãe também. Ajuda na contração uterina, evita hemorragias, diminui o risco de câncer de mama, câncer de ovário, vai auxiliar ela na recuperação, ao retorno do peso dela anterior à gestação, vai favorecer muito essa mãe também. E vai fortalecer aquele vínculo, né, a proximidade entre mãe e filho, que é algo... A amamentação para muitas mães é o momento mais esperado, então para que a gente torne esse momento mais agradável possível, né? E tire desmistifique esses medos, esses receios que a mãe possa ter em relação à amamentação. Pode passar, Fê, por favor. A escolha do tema se deu à vivência de estágios na graduação, né? Alguns deles nós pudemos conversar com algumas puérperas e foi evidente questionamentos, dúvidas em relação ao tema. Não só nas mães de primeira viagem, muitas mulheres que já tinham outros filhos, já tinham passado por outras gestações e tiveram insucesso nas gestações anteriores, vinham questionando a gente sobre essa questão. Falaram de medos, de sofrimento que passaram nesse período. Quem melhor do que a enfermagem para atuar, né, nesse sentido? O enfermeiro é quem vai acolher, orientar, explicar para essa mãe na prática como ela deve fazer essa amamentação ser eficaz, né?
consideramos importante para a nossa formação e atuação profissional aprofundar os conhecimentos sobre a prática da amamentação e suas dificuldades, para que possamos sensibilizar essas mulheres que estão vinculadas à equipe do ambulatório de atenção especializada sobre os benefícios do período do aleitamento. Pode passar, Fê, por favor. O objetivo central do nosso projeto é promover educação em saúde sobre a amamentação das gestantes cadastradas em ambulatório de atenção especializada na Serra Catarinense, visando apoio ao aleitamento materno, conhecendo a concepção, dúvidas e anseios dessas gestantes. Para a execução desse projeto, que tem caráter exploratório e educativo, foi realizada a educação em saúde e a aplicação de um questionário para gestantes no 3º trimestre. A fim de proteger a identidade dessas mulheres, nós utilizamos nomes de pedras preciosas, que vocês vão ver adiante na metodologia mais detalhes. Para nós, elas são preciosas, então foi o que a gente achou de melhor para citá-las. Pode Vou passar, falar um Fê. pouquinho da metodologia, onde foi realizado a educação em saúde com a gestante cadastrada no ambulatório de alto risco. Ao todo, foram 8 mulheres que participam deste projeto de extensão. Para cada uma delas, foi aplicado um questionário, com perguntas, sendo as primeiras identificação ou característica da nossa amostra. As demais questionavam o conhecimento delas em relação ao tema, suas dúvidas e anseios relacionados à amamentação. Com isso, traçamos um plano de ação para instrumentalizar essa gestante, sanando dúvidas e orientando-as. Aplicamos uma estratégia de aprendizagem individualmente, lançando mão de manequins de mama para a demonstração da pega correta. Realizamos visitas técnicas à rede de apoio para demonstrar a essas mulheres a possibilidade existente, por fim, e elas puderam avaliar nossa atuação. Pode passar. A gente teve a oportunidade de apresentar para elas as aulas dentro do ambulatório. A gente fez a educação em saúde na questão da pega correta. Apresentamos para elas também o projeto Canguru, o banco de leite, e, enfim, a UTI NEL, onde os bebezinhos delas, elas conseguiram ver e presenciar na unidade todo o cuidado e apoio que esse recém-nascido recebe de lá. Pode passar. Aqui nós trazemos o relato de algumas gestantes que fazem parte do projeto. Uma delas é a Safira, 34 anos, é a gestante de 32 semanas. Essa gestante manifestou insegurança em relação à pega correta, pois anatomicamente ela possui um mamilo invertido. Isso lhe causa bastante dor e fissuras, nas tentativas de amamentação anteriores à gestação atual. A Safira relata: não tive nenhum apoio durante a amamentação. Tinha bastante leite, mas não conseguia amamentar. Assim como a Safira, nós trazemos a Turmalina, de 31 anos, que está com 35 semanas de gestação, que relata que teve mastite anterior a esta gestação e fez com que ficasse com receio de tentar amamentar novamente, justamente porque essa gestação atual dela é gemelar. Ela relata assim: não tive orientação sobre a amamentação e não consegui amamentar. Através da educação em saúde, nós pudemos demonstrar para essas mulheres o quão importante é essa amamentação e o quão importante é para elas esse cuidado com o bebezinho delas, com relação ao UTI NEL, caso eles venham vir antes do tempo, a questão de fornecer o leite materno, né, com qualidade, com tranquilidade. E assim a gente concluiu uma parte da nossa, nós pudemos trazer uma parte das nossas gestantes, né, que foram atendidas. Em relação ao resultado do projeto, a pesquisa ela ainda está em andamento, aproximando-se da etapa de socialização com a equipe do ambulatório de atenção especializada em gestação de risco para apresentar o resultado do projeto, onde a gente conseguiu identificar cada fragilidade, insegurança, medo da gestante com relação à amamentação. Então, essa socialização é de suma importância, porque como a gente tem interesse, o nosso objetivo é que o projeto continue essa socialização com a equipe, para poder cada vez mais a gente suprir
as necessidades, a fragilidade de cada gestante, para que elas possam aproveitar cada vez mais a sua gestação com mais leveza, mais segurança e tranquilidade, se sentindo capazes do que estão ali fazendo. Então, esse é o nosso objetivo, trazer tranquilidade e segurança para cada gestante, da melhor forma possível. Acho que seria isso. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Dois, três.
too, but you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks. Now I try to get back before they cool down. Right now I'm giving it my bestest, and nothing gonna stop to find a direction. A rockers and they get my turn to win someone, learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. When open up your mind and see it like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you find love, love, love. Listen to the music in the moment, people dance and sing. We're just one big family. It's in your gut for secret right to be alive. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is your fate. I'm yours. Agora, dando continuidade, eu vou chamar a Natália Michels, que estará falando sobre sexo e gênero na adolescência, entendimento do enfermeiro na atenção primária à saúde, sobre orientação da professora Camila Brugnago. Olá, eu me chamo Natália, eu estou aqui para apresentar o meu TCC, o qual eu realizo juntamente com o acadêmico Bruno, tendo como orientadora a Camila Brugnago e como co-orientadora Daiane Barbosa, no curso de enfermagem, o qual possui o título de Sexualidade e Gênero na Adolescência, entendimento do enfermeiro da atenção primária à saúde. Então, trazendo o contexto de que no Brasil, de acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a lei de número 8.069, de 1990, considera-se a adolescência como a faixa etária entre os 12 até os 18 anos de idade completo, sendo referência desde 1990 para a criação de leis e programas que asseguram os direitos dos mesmos. Então, sabendo que a adolescência é designada como uma fase complicada, onde o corpo está em constante mudança, seja ela fisicamente, biologicamente, como principalmente mentalmente, os adolescentes eles apresentam inúmeras dúvidas pertinentes, principalmente quanto à mudança do seu corpo na questão de sexualidade e gênero. Então, nós achamos importante apresentar um pouco sobre a respeito de cada uma, a principal diferença, e principalmente quem pode ser considerado como um ponto base para esses adolescentes. A Organização Mundial de Saúde define o termo de sexualidade como uma dimensão com aspectos biológicos, psicológicos e psicossociais, os aspectos biopsicossociais, considerando questões mentais, emocionais, sociais e físicas dos sujeitos, estando, portanto, diretamente ligada à garantia dos direitos sexuais e individuais. Para tanto, no que diz respeito a gênero, está relacionada a construções sociais, portanto, não está interligada à anatomia humana, a qual já nascemos, sendo assim, não é determinado biologicamente, tendo como característica a construção social de ambos, homem, mulher ou hermafrodita, demonstrando aqui, de forma clara e objetiva, a principal diferença entre ambos. Mediante isso, se traz o papel do enfermeiro, né? Evidencia-se o papel do enfermeiro como intervencionalista na atenção primária à saúde, o qual traz aqui uma importância no que diz respeito à atenção primária à saúde, as unidades básicas de saúde,
o seu fácil acesso à população, onde nós encontramos cada uma em um bairro e tem facilidade de acesso a essa população. Então, realizando a atenção em saúde dos indivíduos e ou familiares, seja ela dentro da própria unidade ou domicílio, ou até mesmo nos espaços comunitários com usuários de diferentes idades. Então, o enfermeiro deve ter conhecimento demográfico de sua área de abrangência, onde os cuidados devem estar centrados com foco na atenção dos indivíduos, mas principalmente dos adolescentes, o qual apresentam essa vulnerabilidade, como eu disse. Então, o objetivo é identificar o entendimento da atenção primária à saúde referente à sexualidade e gênero na adolescência. A nossa pergunta de pesquisa é: qual o autoconhecimento referente à sexualidade e gênero na adolescência na ótica do enfermeiro da atenção primária à saúde? Justifica-se devido à necessidade observada em campo de estágio, práticas supervisionadas de escolas, a realização de visitas domiciliares, o qual observou-se no núcleo familiar de algumas famílias a necessidade de abordagem do tema sexualidade e gênero na adolescência. Então, o nosso método trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como público-alvo enfermeiros que atuam na atenção primária à saúde, que fazem parte da estratégia de saúde da família do município de Lages, tendo como cenário as unidades básicas de saúde desse município, sendo distribuída em 27 bairros, sendo pesquisados de forma anônima. Então, a pesquisa se deu com enfermeiros que atuam na atenção primária à saúde, tendo a devolutiva de 13 respostas dessas 27 unidades. Então, a natureza dessa pesquisa é aplicada uma vez que o objetivo é gerar conhecimento para aplicação prática, dirigidos a soluções de problemas específicos, ao passo que envolve verdades e interesses locais. A coleta de dados foi realizada através de um questionário semi-estruturado, contendo perguntas abertas e fechadas acerca da temática abordada. O mesmo foi realizado pela plataforma Google Forms. A compilação das respostas também se deu através da plataforma Google Forms, a qual nós obtemos respostas tanto do perfil quanto conhecimento dos enfermeiros, e se eles possuem informações, a compreensão do conhecimento de sexualidade e gênero. A análise utilizou a categorização de respostas como sujeitos em F1 e F2 subsequente às 13 respostas. Os critérios de inclusão são enfermeiros que fazem parte da equipe de estratégia de saúde da família, sem distinção de tempo, serviço ou vínculo empregatício. E os critérios de exclusão são enfermeiros que estiverem de férias, licença, afastamento do cargo no período da pesquisa ou que não quiseram participar da pesquisa. Então, o contato com os participantes se deu através do primeiro contato com a diretora da PS, segundamente foi enviado um vídeo explicatício para as 27 unidades, contendo também o questionário e o TCLE, o termo de consentimento livre esclarecido, subsequente para o aceite. Então, vale ressaltar que o estudo respeitou os preceitos éticos de pesquisa com seres humanos de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde de 466 de 2012. Então, os resultados. Quanto ao perfil dos participantes, as quais obtivemos 100% dos participantes da nossa pesquisa foram do sexo feminino, com idade entre 20 a 59 anos, sendo 23,1% de 20 a 29 anos, 46,2% de 30 a 39, 23,1% de 40 a 49 anos e 7,7% de 50 a 59 anos de idade. Tendo como nível de escolaridade 92,3% são enfermeiras com graduação e especialização e 7,7% são enfermeiras com graduação e especialização em mestrado. Então, sobre as condutas no entendimento de sexualidade e gênero, as respostas obtidas foram as seguintes. 92,3% das enfermeiras já vivenciaram questões relacionadas à constituição de sexualidade na adolescência, de identidade de gênero e homofobia, 7,7% delas não vivenciaram ainda essa situação. Das 92,3% de enfermeiras vivenciaram essa situação, 76,9% delas conseguiram intervir
e 23,1% não obtiveram sucesso na intervenção sobre a situação. 46,2% das enfermeiras participantes se consideram aptas para trabalhar e abordar questões de sexualidade e gênero com adolescentes. 23,1% das enfermeiras responderam que talvez conseguissem intervir e realizar a abordagem dos temas. E 30,8% não se consideram aptas para abordar e intervir com os adolescentes sobre os temas abordados na pesquisa. 92,3% das pesquisadas responderam que acham necessário adquirir conhecimento sobre os temas abordados e 7,7% delas acham desnecessário aprimorar ou adquirir conhecimentos pertinentes a esses assuntos. 93,8% das pesquisadas responderam que durante seu atendimento de enfermagem são abordadas questões como brincadeira na infância relacionada à sexualidade com o adolescente, início da atividade sexual, masturbação, conhecimento do corpo, percepção em relação à sua sexualidade, percepção do que seja sexualidade e gênero, e 46,2% delas responderam que esses assuntos não são muito abordados durante seu atendimento. 30,8% das enfermeiras responderam que sexualidade e gênero têm a mesma conotação, e 53,8% delas responderam que não tem a mesma conotação, e 15,4% das enfermeiras não possuem conotação com os temas. Então, ao término deste trabalho, nós conseguimos alcançar os objetivos propostos quanto às questões relacionadas à sexualidade e gênero. Então, questões relacionadas a gênero e sexualidade são temas muito discutidos na mídia, na igreja e também nas leis, onde nos últimos anos houveram inúmeras denominações relacionadas. Então, nós consideramos, através das respostas, que é importante o enfermeiro ter o conhecimento, assim, subsequente, oferecer um auxílio aos adolescentes, porque muitas vezes eles não têm esse auxílio com os familiares, talvez por vergonha ou por medo de algum pai ou familiar. Então, o enfermeiro ele serve como um ponto-chave, um ponto base para esses adolescentes. Então, nós realçamos a importância do profissional enfermeiro no meio social onde os adolescentes estão inseridos. Elencamos como importante a educação continuada dos profissionais enfermeiros em relação a essa temática abordada. E essas são as referências que nós utilizamos. Agora, eu quero chamar a Paola Silveira Pereira, projeto piloto da padronização para etiquetas de identificação em terapia medicamentosa, sob orientação da professora Camila Brugnago. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paola Pereira, sou acadêmica do curso de enfermagem. Vim aqui apresentar para vocês o nosso projeto de extensão acadêmica. O nosso projeto se chama A Segurança do Paciente na Terapia Medicamentosa, uma ferramenta de identificação. Meu grupo é formado por Franciele da Luz, Georgia Meire Ataíde, Paola da Silva Pereira e Tainara Machado Mistura, sob orientação da professora Camila Brugnago. O nosso projeto tem como tema principal a segurança do paciente dentro do âmbito hospitalar. Então, como este tema, a gente elencou como a principal fragilidade, né, nesse momento, os eventos adversos relacionados à terapia medicamentosa. Então, a segurança do paciente é um tema que vem sendo discutido a nível mundial há muito tempo, para ser mais exato, desde 1991, mas só ganhou relevância em 2002, quando foi destacado medidas de intervenção para uma assistência de qualidade em todos os níveis de atenção à saúde. No ano de 2013, foi implementado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com o intuito de proporcionar uma segurança livre de incidentes que possam causar danos à saúde do indivíduo. Uma das metas do PSNP tem como principal foco as ocorrências do processo de terapia medicamentosa, sendo que os eventos adversos podem ocorrer por diversos fatores e em qualquer fase do atendimento. Podem ser erro de prescrição médica, dispensação do medicamento errado, horário errado, dosagem, preparo e instalação incorreta,
ou ainda erro de identificação na rotulagem dos medicamentos, ocorrendo então a troca dos pacientes. Nesse contexto, o principal protagonista relacionado à segurança do paciente é o profissional de enfermagem, né? Porque por mais que esses eventos passem por várias etapas, né? Como, por exemplo, a prescrição médica é feita pelo médico, a dispensação do medicamento é feita pelo farmacêutico, mas, por fim, quem faz a aplicação dos mesmos é o profissional de enfermagem. Então, por isso que ele é o protagonista, porque é ele que vai conferir o cuidado direto. Ainda há uma taxa muito elevada de eventos adversos envolvendo a terapia medicamentosa. Isso ocorre diversos danos aos pacientes, danos que podem ser leves, moderados e graves, e ainda, infelizmente, óbitos. Isso faz também, né, quando ocorrem os danos, que aumente o tempo de permanência dos pacientes dentro da instituição, causam mais custos para o sistema, né, e para a instituição hospitalar. Pensando nisso, então, a gente teve como ideia uma padronização das etiquetas de medicamento. Atualmente, dentro da instituição, as etiquetas que são disponibilizadas são umas etiquetas autoadesivas que não contêm nenhuma informação. São em branco, de um tamanho pequeno, inadequado para conferir segurança ao paciente. Como não tem nenhuma informação, não há uma padronização no momento, então cada profissional vai realizar essa etiqueta da maneira que achar necessário, né? Da maneira para o seu próprio entendimento, digamos assim. Então, se eu sou um profissional que possuo, de repente, uma letra grande, talvez eu já não consiga escrever muita coisa. Ou, às vezes, eu também entendo que o meu paciente vai receber uma dipirona às 6, eu escrevo lá só DIP 6, e o paciente eu coloco só o número do leito, de repente, né? Então, não tem uma medida certa. Então, a gente criou uma etiqueta que contém já informações pré-estabelecidas, conferindo o mínimo, né, de segurança, como o nome do paciente, o quarto, o leito onde ele está, o medicamento, a dosagem, a via e também o nome do profissional que realizou essa medicação. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, só para ter uma ideia, como que é o que a gente pensou. Então, essa daqui foi o que a gente criou. Talvez fique um pouco desfocado, mas é só para ter uma ideia mesmo. Aqui está o nome do paciente, medicação, dose, a via, o nome do profissional. Essa etiqueta aqui está colada numa seringa de 5 ml. E essa daqui é a etiqueta que é disponibilizada atualmente, tá? Então, o objetivo desse projeto, né, através da ação, é alcançar a conscientização em relação à segurança do paciente, ao que se refere à terapia medicamentosa, e com isso a posterior diminuição das ocorrências relacionadas a este tema. Os objetivos específicos, então, né, conhecer a etiqueta de terapia medicamentosa intermitente atual, conhecer de que forma o uso dessa etiqueta impacta de forma negativa a segurança do paciente, elencar a fragilidade do material, tamanho, modelo e formato, elaborar uma proposta do novo modelo de etiqueta para a instituição, demonstrando as informações contidas, né, que justificam o seu uso, e também capacitar a equipe de enfermagem para o uso das novas etiquetas. Como será aplicado, então, né? Após a aprovação do Comitê de Ética do hospital, a gente vai realizar essa ação de segurança, apresentando esse modelo de etiqueta que a gente criou e realizando o treinamento da equipe, juntamente com o apoio e colaboração das enfermeiras responsáveis do setor. A metodologia, então, né, foi um projeto de extensão acadêmico realizado no 3º andar de um hospital da Serra Catarinense. Esse é um setor misto,
Isso visa a produção e conhecimento das melhorias ao público destinado, né, que é os pacientes que são internados ali, através da sessão universitária, com a criação e implementação das etiquetas de medicação. Os participantes serão os servidores que estejam em exercício, conforme a escala de serviço oficial, e os que serão excluídos são os que estão de licença de tratamento de saúde ou férias no momento da aplicabilidade do projeto. Será aplicado no mês de outubro, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. O que a gente espera, então, desse projeto, né, como resultado? Primeiramente, o aceite da Comissão de Ética Hospitalar, o engajamento do público escolhido, né, para a aplicação do projeto, que realmente ele tenha um bom resultado, né, que eles realmente entendam a necessidade disso. E também, após esse período de projeto piloto, que esse projeto possa ser realmente padronizado dentro da instituição e que essas etiquetas sejam padronizadas, né, que isso só vai com certeza melhorar ainda mais o tratamento dos pacientes, né, conferindo muito mais segurança aos pacientes e também aos profissionais de enfermagem que trabalham neste hospital. Então, aqui estão nossas referências utilizadas no trabalho, tá? Quero agradecer a atenção de todos e a oportunidade de poder estar apresentando esse projeto para vocês. Muito obrigado. Tchau. Agora eu gostaria de chamar a Rafaela Moreira para a explanação do seu trabalho, o enfermeiro e o paciente oncológico na identificação das necessidades de cuidado e autocuidado em relação ao estômago, sob a orientação da professora Sonimari Arruda. Boa noite a todos. O nosso título de projeto é o enfermeiro e o paciente oncológico na identificação das necessidades de cuidado e autocuidado em relação ao estômago. Então, é composto pelas acadêmicas Jaqueline, que é a minha colega, e eu, Rafaela, sob orientação da professora Sonimari e com orientação da enfermeira especialista Rosângela. Então, a neoplasia, que é o câncer, ele é o crescimento anormal das células de uma forma descontrolada. Ultimamente, o câncer ele vem crescendo de uma forma disparada, tendo um grande número de novos diagnósticos. O câncer coloretal, ele ocupa a segunda posição na estimativa de incidência de sítio primário, estando abaixo apenas do câncer de mama e o câncer de próstata. Então, nos últimos tempos, ele vem sendo 9,1 novos casos para homens, que é em torno de 20.540, e 9,4 para mulheres, em torno de 20.470 novos casos. Em relação às políticas públicas, então, a gente tem a nível federal a portaria número 400, que ela é de 16 de novembro de 2009, né, que ela serve para que os estomizados eles tenham acesso à atenção básica, aos serviços de atendimento especializado e interdisciplinar, né, que seria a Unidade de Assistência de Alta Complexidade, o UNACOM, e o Centro de Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia, o CACOM. E a nível estadual e municipal, nós temos as diretrizes para atenção à saúde da pessoa com estomia intestinal, urinária ou fístula cutânea do Estado de Santa Catarina, né, e também ela é utilizada a nível municipal, que visa incluir esse paciente no serviço de atenção à saúde. E aqui municipal, em Lages, a gente tem o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, né, que ele garante a continuidade no cuidado desses pacientes na rede de atenção à saúde. Então, a palavra estoma, ela vem do grego, que significa boca. Então, os estomas, eles são utilizados para uma melhor recuperação e segurança desse paciente no pós-cirúrgico. Geralmente, ele é realizado para proteger, né, a anastomose, ou até mesmo para evitar a descência de anastomose. Eles podem ser permanentes ou temporários, então eles promovem o desvio das fezes de locais críticos para infecções. Então é feita uma abertura no abdômen do paciente e é colocada uma bolsa
de colostomia ou ileostomia para esse paciente. Tem o enfermeiro estomoterapeuta, que é uma especialidade da enfermagem, que visa prevenir a perda da integridade da pele, voltada para a assistência e cuidado dessas pessoas com estomias. Então, eles possuem conhecimento suficiente para suporte clínico e também emocional do paciente e da família. Eles auxiliam na aceitação, na manutenção da bolsa, na autoestima, na autoimagem, sobre os principais cuidados que precisa ter com a pele desse paciente e até mesmo na escolha da bolsa e os materiais que podem ser utilizados em questão de cuidado e autocuidado desse paciente. E a gente encontrou ali, então, como teoria de enfermagem, né, para sustento teórico do nosso projeto, aqui a proposta pela Doroteia Ori, que é a teoria de enfermagem do déficit do autocuidado. Ela é composta por outras 3 subteorias, então, que seria a teoria do autocuidado, a do déficit do autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem, né, que a gente vai utilizar para dar base para atingir o nosso objetivo. Então, como pergunta norteadora da pesquisa, nós temos: quais as necessidades de cuidado e autocuidado do paciente oncológico em relação ao estoma? E o nosso objetivo geral, então, seria conhecer as necessidades de cuidado e autocuidado desse paciente oncológico em relação ao estoma dele, né? E com vistas à construção de material educativo sobre cuidado e autocuidado. Os nossos objetivos específicos, então, entra conhecer como o enfermeiro realiza o atendimento a esse paciente estomizado, identificar quais as necessidades de cuidado e autocuidado se estabeleceram com o paciente após o estoma. E a gente quer compreender como o paciente realiza as ações de cuidado com a estomia e elaborar um material educativo sobre cuidado e autocuidado com estomias. Então, a nossa metodologia, o tipo de pesquisa é uma pesquisa qualitativa aplicada, exploratória, do tipo pesquisação. O nosso cenário de pesquisa, então, é uma unidade de assistência de alta complexidade, UNACOM, de um hospital público de grande porte da Serra Catarinense. Então, os sujeitos da nossa pesquisa são 2 enfermeiros que estejam trabalhando no setor da UNACOM e 8 pacientes com estomia intestinal em atendimento na UNACOM. Os nossos critérios de inclusão, então, esse enfermeiro ele precisa estar trabalhando na UNACOM, aceitar participar da nossa pesquisa, e os pacientes eles precisam pertencer ao quadro dos pacientes estomizados vinculados à UNACOM, estar com estomia pós-câncer coloretal, homem ou mulher, ter mais de 18 anos e estar disponível para a gente poder aplicar essa entrevista e também aceitar participar. Os critérios de exclusão, então, são enfermeiros que estejam afastados ou de licença ou atestado, até mesmo enfermeiros que estejam em substituição nesse setor, pacientes com menos de 30 dias com o estoma, ou que não estejam comparecendo na UNACOM há mais de 3 meses já para atendimento tanto médico quanto de enfermagem, estar debilitado ou com alguma dificuldade para se comunicar. Os aspectos éticos, então, da pesquisa é conforme a resolução número 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. Os nossos entrevistados, eles serão respaldados pelo CEP, então eles terão total sigilo. Também forneceremos um termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TECLE, né, para esses pacientes estarem preenchendo, contendo também todos os nossos dados e assinatura, e nós forneceremos uma cópia para esses pacientes poderem estar levando para casa. E os riscos, eles são mínimos, mas caso o paciente ou participante se sinta prejudicado, ele pode desistir da participação a qualquer momento. E se for necessário, nós, né, enquanto pesquisadoras, a gente pode encaminhar o participante para a psicóloga da Uniplac. Os benefícios seria a melhoria das orientações de enfermagem a esse paciente estomizado e um estímulo, né, da autonomia para o cuidado e autocuidado desse paciente e também a construção de material educativo que vai ajudar nesses 2 benefícios. A coleta de dados, então, ela é por meio de uma entrevista semi-estruturada, né, onde foi organizado um roteiro de perguntas
relacionados ao tema, e a gente pretende realizar através de uma conversa, né, durante o período em que o participante vai estar lá na Unacom, e com as enfermeiras a gente pretende agendar, tipo, um horário, né, conforme a disponibilidade delas. E a entrevista, ela vai ser registrada através de uma gravação, né, individual, e daí depois a gente vai transcrever para análise. A análise dos dados, ela será feita por um conteúdo que é proposto por Bardan, dividida em 3 etapas, né, a pré-análise, descrição analítica e análise dos dados, né, onde vão ser apontadas as necessidades de cuidado e autocuidado, e depois disso a gente pretende apresentar essas necessidades às enfermeiras do serviço, que vão auxiliar a gente a planejar e construir esse material educativo, né, que vai ser embasado nos preceitos da teorista de enfermagem Doroteia Oren, e a gente pretende deixar disponibilizado no Unacom. E o CEP, a gente já teve aprovação do CEP, né, e conforme aparecer esse número que tem ali na tela, e ele está em fase de coleta de dados. Então, os resultados esperados é contribuir com a melhoria das orientações de enfermagem prestada a esse paciente estomizado, com vista à ampliação da autonomia do paciente estomizado para o autocuidado e também a retomada das suas atividades diárias. Essas são as nossas referências, então, e muito obrigada pela atenção. Tenham uma boa noite. Obrigada a todos e boa noite. Agora eu gostaria de chamar a Raquel de Lima de Souza, projeto de extensão Cuidado de Enfermagem à Saúde da Mulher, prevenção do câncer do colo de útero e um câncer de mama, sobre a orientação da professora Suyan Delis. E aí, para finalizar esse grande evento, eu chamo então agora a Victoria, não menos importante, mas que fecha esse evento com grandes aplausos, Victoria Oliveira dos Santos, iatrogenia na assistência ao paciente idoso, no contexto pandemia Covid-19, sobre orientação da professora Jaqueline Aparecida Rodrigues. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Victoria de Oliveira dos Santos, eu tenho 21 anos e atualmente estou no 6º período de enfermagem. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma revisão bibliográfica que eu fiz, referente ao tema iatrogenia na assistência ao paciente idoso, no contexto pandemia Covid-19, sob a orientação da professora mestre Jaqueline Omizou. Trazendo a etimologia da palavra, iatros significa médicos, e gênesis significa origem. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre o conceito de iatrogenia, eu descobri um pesquisador chamado Ivan Illich, que ele descreve a iatrogenia como uma doença iatrogênica que não existia antes do tratamento médico, ou seja, uma doença que foi provocada através da ação da medicina. E esse autor, ele divide a iatrogênese em 3 categorias. A iatrogênese clínica, que é causada pelos cuidados de saúde, ou seja, foi provocada através do ato médico e sua técnica. A social, que retrata a medicalização da vida e seu efeito social. E a cultural estrutural, que é aquela que abrange o uso ilimitado da medicina e faz com que o indivíduo não lide de uma forma autônoma, nem com a doença, nem com a dor e até mesmo com a morte. E ele retrata também que nessas 3 categorias, a autonomia dos indivíduos se torna comprometida, já que há uma dependência dos indivíduos em relação ao saber dos profissionais de saúde. Atualmente, o termo mais utilizado se dá pela descrição de Matos em 2011, onde ele refere que a iatrogenia ela é definida como um resultado indesejável, porém causado de uma forma não intencional pelos profissionais de saúde, ou seja, todo ato do profissional de saúde que não possua o objetivo de causar um dano ao paciente, mas que por algum motivo acaba causando. Qual que é a diferença de uma iatrogenia e um erro profissional? Na iatrogenia, ela não acarreta uma responsabilidade civil, ou seja, o profissional ele não responde legalmente por aquele dano que ele cometeu, desde que o agir tenha sido tecnicamente correto. Um exemplo disso seria um enfermeiro que ele realizou uma administração de um quimioterápico, por exemplo, num paciente oncológico,
Porém, depois da administração, umas horas depois, o paciente começou a referir algumas queixas em relação aos efeitos que o medicamento causou. Isso é considerado uma iatrogenia porque o paciente ele está referindo queixa, né, causou um prejuízo a ele, porém o profissional da saúde ele realizou aquela administração de forma correta. Agora, um erro profissional não, ele é gerador de uma responsabilidade civil, o profissional de saúde ele responde legalmente por aquilo, e geralmente esse erro ele advém de uma conduta negligente, seja por um descuido, um procedimento sem precaução, ou até mesmo a inabilidade do profissional ao realizar o procedimento. E um exemplo disso seria o exercício de um procedimento do qual não se está habilitado. Então, não adianta o profissional de saúde ele querer realizar uma ação da qual ele não sabe como fazer. Qual que é a relação do paciente idoso com a iatrogenia? Bom, o paciente idoso, geralmente, ele apresenta diferentes comorbidades, em decorrência do envelhecimento, né? Então, geralmente, o idoso ele faz uso de múltiplos medicamentos, ele possui algumas limitações cognitivas ou funcionais, né? Não são todos os idosos que eles fazem as suas atividades básicas diárias sozinhos, eles precisam do auxílio de alguém. Geralmente, o tempo de internação do idoso é maior do que se comparado com um adulto, por exemplo. Então, todos esses fatores, eles precisam ser levados em consideração no cenário da pandemia Covid-19. Qual que foi a problemática que eu quis descrever, né? Eu queria saber como que a iatrogenia podia prejudicar os pacientes idosos, que até então foram considerados os mais vulneráveis ao coronavírus, no contexto da pandemia. Por quê? Porque muitos profissionais eles se viram extremamente esgotados, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente. E isso viabiliza para que as iatrogenias aconteçam. E eu queria descobrir justamente isso, né? Então, o meu objetivo geral foi descrever quais eram as possíveis iatrogenias presentes na assistência hospitalar ao idoso no contexto da Covid-19. E que método que eu utilizei? Eu fiz uma revisão sistemática de literatura, ou seja, eu foquei num tema, né? Eu não deixei que ele ficasse muito abrangente, e para isso eu utilizei alguns artigos que já estavam indexados nas bases científicas, né? Cielo, editoras e revistas. Nisso, eu encontrei 9 artigos que estavam publicados entre os anos de 1983, ou seja, o mais velho, o mais antigo, a 2020, o mais recente. E após a leitura desses artigos, eu utilizei alguns critérios de inclusão, que eles fossem publicados em língua portuguesa e que eles tivessem nos seus títulos as palavras iatrogenia, idoso e Covid-19. E eu acabei utilizando alguns critérios de exclusão. Então, eu acabei excluindo 2 artigos, porque eu vi que eles não tinham uma relação direta com o estudo que eu estava querendo no momento. Após a leitura desses artigos, né, dos 7 que eu tinha incluído, eu encontrei alguns resultados, né? Então, destacaram-se para mim 5 principais possíveis iatrogenias. A primeira delas é a iatrofarmacogenia, que ela tem uma relação com polifarmácia, porque, como eu falei, muitos pacientes idosos, eles tomam mais de 3 cápsulas por dia. Também tem a interação medicamentosa, né? Então tem medicamentos que, utilizados juntos, eles acabam não dando certo, eles acabam inibindo os efeitos uns dos outros. Também tem o desconhecimento da farmacodinâmica e farmacocinética, né? Associado ao envelhecimento, ou seja, pacientes idosos eles já possuem uma diminuição na sua motilidade gástrica e com determinados usos de medicamentos isso só intensifica. E como o tratamento que geralmente o paciente já tem, né? Então ele já é diabético, ele já usa o medicamento para diabetes, e é hipertenso junto. Então ele já tem uma pequena farmacinha aí. Aí quando ele pegou Covid, já tem a farmacinha do Covid também, né? Para o tratamento da Covid. Então o profissional da saúde ele precisa reconhecer esse risco de iatrofarmacogenia de forma que ele elabore um plano terapêutico para evitar esse risco de iatrofarmacogenia. Também tem a internação hospitalar, né? Então a gente sabe que os idosos eles são os grupos mais vulneráveis para o Covid-19 e na maioria das vezes eles acabam sendo internados de uma forma prolongada, devido à progressão rápida da doença nesse grupo.
E essa internação faz com que os idosos comecem a apresentar outras complicações, que são as iatrogenias, né? Como desnutrição, depressão, risco de queda e infecções, por exemplo. Também temos a cascata propedêutica, né? Que basicamente são as solicitações de exames de forma desnecessária, né? E sem indicação precisa. Então, no contexto de Covid-19, como muitas coisas estavam em construção, a tendência de solicitação de exames de forma pouco coesa era muito grande. Porém, precisa ter um atentamento maior a isso, porque o paciente idoso ele já tem um risco de se contaminar. Então, por que você vai solicitar um exame que não vai te ajudar tanto? Você só vai estar colocando em risco o paciente. Então, tem que se atender bastante a essas solicitações desnecessárias, né, sem justificativa. Também tem a distanase, que é o prolongamento de vida de forma artificial, né, sem perspectiva de vida. Então, é necessário fazer uma análise bem minuciosa de até que ponto há uma possibilidade de qualidade de vida após o Covid, né? E é muito interessante porque a gente ainda não sabe quais são as sequelas que seriam deixadas pelo vírus. É bem desconhecido ainda. Também tem a iatrofarmacogenia do silêncio. Ela é causada pela falta de vínculo profissional-paciente. Então, o paciente idoso ele já tem uma dificuldade de estabelecer um vínculo, porque ele precisa de um tempo maior para conseguir se comunicar, né? Ele precisa de um tempo maior para raciocinar e conseguir se expressar. Então, existem algumas alternativas que possa diminuir esse risco de iatrogenia do silêncio, né? Uma delas é o uso de tecnologias, porque daí você possibilita que o paciente idoso ele consiga se comunicar com o profissional ou o familiar dele de forma que estabeleça um vínculo ali e consiga fazer uma assistência, prestar uma assistência melhor a esse paciente, né? A esse grupo de pessoas. Aqui são as minhas considerações da revisão bibliográfica. Então, de acordo com os dados levantados até o momento, né, porque eu pretendo dar continuidade a esse trabalho, existem diversas iatrogenias, como a gente pode ver, né, a iatrogenia do silêncio, a internação hospitalar, a cascata propedêutica. Então, considerando esses dados que eu consegui até o momento, eu acredito que a iatrogenia que mais tem chance de prejudicar nos pacientes talvez seja a iatrofarmacogenia, porque a maioria dos idosos, eles já fazem uso de outras medicações, né? Então, fica muito mais fácil de o paciente não conseguir analisar a interação medicamentosa desses medicamentos, né? E, às vezes, para o profissional também passa batido. Então, é muito fácil de acontecer esse tipo de atrofarmacogenia. Aqui tem as minhas referências que eu utilizei, então tem os links de acesso de todos os artigos. E aqui os meus agradecimentos. Então, muito obrigada para você que chegou até aqui. Até a próxima. Conforme eu coloquei no início das apresentações, qualquer dúvida, né, ou comentário, fique à vontade para fazer, então, a explanação ou dúvidas que quero estar contextualizando aqui com a gente. Olá, boa noite a todos os alunos e professores da Uniplac. Meu nome é João Vitor, sou acadêmico de enfermagem no 8º semestre. Eu, junto com meus colegas, a Ana Beatriz, a Mariana e a Elisandra, elaboramos um projeto de extensão junto com a orientação da professora Sonimari, que é a construção e a implementação de um POP, de um protocolo de enfermagem padrão, para a aula simulada de sondagem gástrica e enteral para o Laboratório de Práticas Profissionais da Uniplac. O desenvolvimento do POP se dá devido à importância do uso das aulas simuladas na área da saúde, onde é uma oportunidade de ensino assistido em um ambiente controlado, em que o aluno ele é o foco e é o principal naquela situação. Então, ele consegue repetir várias vezes o mesmo procedimento, sempre aprendendo e sempre tendo foco nele mesmo, podendo melhorar a cada vez. Além disso, é uma ótima oportunidade de aprendizagem de uma forma segura,
é uma estratégia para a simulação de um ambiente seguro e também permite a exposição repetidas ao longo do tempo. O diferencial da simulação clínica, como metodologias de ensino e ao procedimento, também oferece um ambiente apropriado, né, permite repetição das técnicas, tanto quanto necessário for, até que o aluno se sinta seguro para a realização. O desenvolvimento do POP visa auxiliar, oferecendo, então, autonomia aos alunos durante a prática das sondagens nasogástrica e nasointeral. Quando, na ausência do professor, é claro, né, no LPP. Então, nesse momento que a gente está fazendo as aulas extra-classe, esse POP vai auxiliar muito, de maneira que os alunos aprendam de maneira uniforme, todos aprendam igual a realização da técnica, mesmo estando sozinhos nessas aulas. Boa noite a todos, eu vou falar um pouco então sobre o objetivo geral. Então, como o João, a Elisa e a André já falaram, então o nosso objetivo é estruturar e implementar, né, esse protocolo de operação padrão, que é o POP, nos laboratórios então de práticas profissionais da Uniplac, né, no LPP no caso. E como foi falado, o nosso objetivo é de ajudar o acadêmico, né, na hora de fazer o estudo, sem ter ajuda de algum professor, então auxílio de alguém que trabalha lá no LPP da Uniplac. Então é uma forma que a gente achou de deixar que o aluno tenha mais uma facilidade a mais, né, na hora de fazer as técnicas tanto de sondagem nasogástrica quanto de sondagem nasointeral. Os nossos objetivos específicos, então, é conhecer, né, estruturar, então, física de materiais utilizados no LPP, então, para realizar essas aulas simuladas, né, de sondagem nasogástrica e nasointeral. Identificar, então, com os profissionais do setor de apoio, essa logística, né, dessa preparação de aula simulada de sonda. É uma forma de descrever com mais facilidade a técnica, né, de uma forma mais didática para essa aula simulada. E uma forma de desenvolver um instrumento que contém todas essas recomendações, né, de forma mais organizada, de fácil entendimento, então, para o aluno, e de ter uma garantia, no caso de um serviço mais de qualidade, né, na hora de fazer essa técnica, e apresentar, então, para os profissionais do LPP, né, esse POP, tanto para o colegiado docente e discente, então, do curso de enfermagem. Metodologia. O projeto tem como propósito facilitar o aprendizado do acadêmico e auxiliar os profissionais do LPP através do protocolo operacional padrão, na realização da técnica de sondagem nasogástrica e nasointeral nas aulas simuladas, otimizando o aprendizado dos acadêmicos de enfermagem. O local escolhido para a implementação do projeto foi o Laboratório de Práticas Profissionais do Centro de Ciências da Saúde da Uniplac, por dispor do material necessário. Participarão do projeto os profissionais que trabalham no LPP. As etapas que vamos seguir para executar o projeto são: primeiro, entrar em contato com as técnicas de apoio do LPP para agendar uma visita. Segundo, realizar um encontro com os profissionais do LPP para apresentar o projeto e solicitar a disponibilização do material e conhecer a logística da preparação das aulas simuladas. Terceiro, o protocolo será desenvolvido a partir das recomendações do livro Potter, Fundamentos de Enfermagem. O conteúdo abordado será a importância da sondagem nasointeral e nasogástrica, materiais utilizados, descrição da técnica, exemplos de evolução de enfermagem, diagnósticos e cuidados de enfermagem, e o projeto será disponibilizado em material audiovisual por meio de QR Code. Esse é o nosso cronograma. Então, a definição do tema e o estudo do tema foram feitos em agosto, a escrita da introdução e dos objetivos, junto com a escrita da metodologia e orçamento em setembro. Agora, em novembro, a gente vai executar o projeto em campo, e em novembro vai ser elaborado o relatório final. Então, nós vimos que a implementação do POP no LPP não é apenas de importância para os estudantes, que terão um apoio a mais, e também será uma importância para os técnicos que atuam já no LPP, onde eles podem ter um controle dos materiais a serem utilizados, das técnicas, e também uma ajuda aos professores. Lembrando que o POP ele não tem nenhum objetivo de substituir o professor,
porém é apenas uma ferramenta a mais que o mesmo pode estar utilizando. Lembrando também que ele vai nos oferecer uma autonomia maior, né, para praticar essas técnicas de sondagem e que são um procedimento específico do enfermeiro, né? Esse cabe somente a nós fazermos. Sim, e devido até mesmo a essa complexidade, foi a escolha de fazer com um audiovisual, onde o aluno ele consegue ter um maior aprendizado da técnica, onde ele pode repetir essa técnica várias vezes dentro do LPP. Além disso, a importância das aulas é porque no LPP você consegue ter práticas que muitas vezes você não consegue desenvolver no campo de estágio por falta de oportunidade. Então, é uma ajuda a mais a todos os estudantes. E só complementando, é uma forma, então, de deixar mais padronizado, né, o jeito que a gente aprende com os professores da Uniplac, do que pegar um vídeo no YouTube e fazer completamente diferente do que eles ensinaram. Então, foi uma forma que a gente achou de fazer esse vídeo, ter esse QR Code, para a pessoa estar lá na hora de estudar, fazer essa técnica, ou esquecer alguma coisa do material, tá vendo esse vídeo para estar auxiliando ele na hora de fazer essa técnica de sondagem, tanto nasogástrica quanto nasoenteral. E como é uma técnica que vai ser desenvolvida nos padrões da universidade, se torna uma referência até mesmo para a cobrança dos professores, dos supervisores em campo de estágio, onde eles têm uma cobrança padrão com todos os alunos. Então é isso o nosso projeto de extensão e nós agradecemos a todos. Boa noite. Boa noite, agradecemos a oportunidade. Boa noite a todos. Nosso grupo irá apresentar o projeto de extensão e atenção básica, educação sexual, gravidez na adolescência e a praxis do enfermeiro. O grupo é formado pelas acadêmicas Ana Paula Pires, Andriele Furtado, Gabriele Goulart, Letícia Casa e Luiziane Assunção. Orientadora, professora Odila Voltric, e o curso é o curso de enfermagem 8º semestre. Boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução. Em 1990, foi criado um estatuto que assegurava os direitos das crianças e dos adolescentes. No artigo 2, refere que considera-se criança para efeitos legais a pessoa de 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. A adolescência é um período onde ocorrem diversas mudanças biopsicossociais. E é neste período onde o corpo está mudando. É o momento em que devem ser orientados quanto às doenças sexualmente transmissíveis, ISTs, e a gestação indesejada. A gestação adolescente é considerada um problema de saúde pública, pois pode trazer problemas obstétricos, com riscos maiores para a mãe e para o recém-nascido. Uma equipe de saúde de um bairro do município de Lages, juntamente com a escola municipal do mesmo bairro, entraram em contato com a universidade com a inquietação que estavam com uma alta demanda de gestantes a adolescentes. Boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos. O objetivo geral é realizar atividade de educação em saúde em ambiente escolar. E os objetivos específicos, que são relatar através de atividades educativas as consequências biopsicossociais decorrentes da gravidez na adolescência e os fatores que interferem na sexualidade. Através de encontros, criar e fortalecer vínculos com os jovens, onde eles tenham confiança e compartilhar as suas dúvidas. Intervir de forma articulada para a abertura de diálogo estruturado sobre sexualidade e planejamento familiar. Através da intervenção da educação em saúde, reforçar da importância da corresponsabilização paterna e a criação de um material educativo sobre sexualidade na adolescência. A metodologia que vamos utilizar, o projeto será realizado em uma escola municipal na cidade de Lages, vinculado à unidade básica de saúde. Será produzido o material educativo impresso e realizadas atividades dentro de sala de aula, com proposta de sensibilização dos adolescentes quanto à prevenção da gravidez, o uso de métodos contraceptivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e a prevenção e a percepção da sexualidade e o entendimento do próprio corpo. O projeto terá início em outubro de 2021. Então, a gente fará em 3 etapas.
A primeira é entrar em contato com a escola em questão, para o diálogo com a diretora sobre o projeto e como ele vai ser executado e elaborado. A segunda etapa é elaborar atividade dinâmica com as crianças ali. Aí tem uma segunda etapa, que é a elaboração da cartilha impressa para o posterior grupo do projeto. Então, essa elaboração da cartilha vai ser feita no próximo ano, com o próximo grupo que vai dar continuidade nesse trabalho. E a terceira etapa é a execução do projeto. Então, os resultados esperados. Através da implantação e execução do projeto, tanto a saúde quanto a educação pretende criar e fortalecer um canal de comunicação alternável, com a pretensão adaptativa às diversas realidades e características da comunidade jovem, munir os adolescentes de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, a fim de aumentar o nível de transformações que os adolescentes têm sobre a sexualidade, cuidado do corpo e responsabilização da paternidade, atuando na prevenção e redução da gravidez não intencional na adolescência. E agora as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. E obrigada a todos, pessoal. Boa noite, meu nome é Bruna Primaz, eu sou estudante do curso de enfermagem e hoje eu estou aqui para apresentar o projeto que o meu grupo fez. O meu grupo é composto, então, por 4 integrantes e a nossa orientadora foi a professora Caroline Beatriz Chons. O título do nosso trabalho é Práticas Integrativas Complementares, Meditação Guiada. O nosso estudo, então, tem como foco discutir sobre a meditação guiada e quais os seus benefícios que ela traz para a nossa vida. Também sobre o empoderamento feminino e também na questão do controle do estresse. A meditação, ela é um treino mental, onde a pessoa leva de 10 a 20 minutos, mais ou menos, para se concentrar em si, para focar em algo e então começar definitivamente a meditar. A meditação, ela traz alguns benefícios para nós, como a questão da regulação emocional, que afeta muitas pessoas hoje em dia, até mesmo nós, como estudantes, a vida acadêmica, ela nos traz muitos distúrbios, vamos dizer assim, onde a gente fica um pouco abalado sentimentalmente e emocionalmente, né? Trabalhos, são provas, e a questão da meditação ajuda muito que a gente possa controlar esse sentimento de estresse, essa questão de ansiedade que a gente tem perante os nossos desafios que a gente tem na vida, né? E também ela faz a gente ter aumento de sentimentos positivos, né? Como a calma, a aceitação, né? Também a compaixão pelo outro e também a euforia, né? Nós temos uma ação que nós vamos desenvolver agora no mês de outubro, mais para o final do mês, que a natureza dessa nossa ação é um estudo de extensão. E o intuito dela é realizar uma prática meditativa com usuárias do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também com funcionários da rede municipal. A gente vai introduzir essa ação no CEASME, que é o Centro de Assistência à Saúde da Mulher. É nesse ambiente que a gente vai utilizar o método, então, de meditação com as funcionárias que se fazem presentes e também com as mulheres que estarão lá naquele dia para que a gente possa estar ofertando a nossa ação. Vamos falar também na nossa ação, vai ser conhecimentos voltados também à questão do empoderamento feminino, o autoconhecimento e também a autoestima. Estamos no mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, é um mês muito importante para todos, né? Especialmente para as mulheres, e escolhemos essa data para realizar também para poder entrar de encontro, para que todas possam entender que a meditação também é um caminho para que a gente possa se sentir mais feminina, mais alegre, que a gente possa se conhecer mais, que a gente possa ter um momento para a gente, que a gente possa parar e pensar e discutir, ver o que realmente importa para a gente e ver quais são os nossos limites e também quais são as nossas vontades, né? Então, a meditação, ela ajuda muito você a organizar os seus pensamentos e a organizar a tua mente, né? Para que você possa, então, dar uma rotina ou continuar os afazeres que tem, para que não fique estressada e que não perca o foco, né? O objetivo, então, da nossa ação também vai ser analisar a percepção subjetiva das mudanças na vida
a partir da prática da meditação. Analisar literaturas, construir e ofertar uma prática de meditação para mulheres, usuários do SUS e também as funcionárias, né? Aprofundar, assim, também os conhecimentos sobre essas práticas e também as repercussões que ela tem nas nossas funções do nosso organismo, a questão cerebral, que ela ajuda, ela ameniza, ela faz com que a gente acalme os ânimos, né? E possa pensar com mais clareza, ver as coisas mais claras e encontrar, então, soluções no meio dos problemas que temos, né? O nosso método, então, que a gente utilizou vai ser a natureza do presente estudo, que é a extensão, e tem como intuito uma prática de meditar. Ela vai ser voltada, então, né, como eu falei, para o empoderamento feminino, autoestima e autoconhecimento, né? E também a questão da explicação sobre como é meditar, o que significa a palavra meditação, né? E por que meditação guiada, né? Que seria com o auxílio de um guia, como já diz, né? De uma pessoa que possa estar fornecendo palavras para que a gente possa estar se concentrando e meditando, né? Propriamente dito. E também entender que a meditação não é aquela questão de ficar naquela posição de borboleta, de fazer aquele sonzinho. É realmente você focar e ver o momento, tirar como hábito para você fazer isso, para você estar relaxando e focando em algo que você acha importante, né? Então, os nossos resultados esperados é que após essa nossa ação, essas mulheres que se disponibilizaram a participar, né, que vai ser uma questão de livre escolha, elas possam estar se sentindo mais relaxadas e mais tranquilas, né? O nosso objetivo é esse, de que elas se sintam mais leves, né? Para que possam dar continuidade no dia, na semana, e também gostarem e levarem para a vida, né? Ter como hábito para estarem sempre fazendo e praticando, né? Que a meditação, ela é uma questão muito rápida, até mesmo quando a gente está dirigindo, a gente está meditando, por exemplo, né? Você está ali focado, dirigindo, né? Tá prestando atenção na estrada. Isso é uma questão de meditação. Você está focado em algo que para você é importante e você já está meditando, né? Então, vai ser essa a nossa ação que a gente vai realizar. E o resultado que a gente tem para esperar é que seja muito bom. Então, era isso. Muito obrigada. E uma ótima mostra científica para nós. E aí, então, pessoal, eu quero agradecer imensamente, né, pela apresentação, pelos trabalhos, por esse empenho todo. A gente fica muito feliz em ver a enfermagem cada vez mais trabalhando dentro do científico e procurando trazer isso para agregar a toda a universidade. Então, quero dizer também que vai ficar disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicações da Uniplac. Quero também, de antemão, já parabenizar, né, o grupo organizador da 24ª Mostra Científica. Foi um grande êxito e esperamos estar aqui no próximo ano. Obrigada a todos, uma boa noite e muito obrigado pela atenção.